Fran Tomé tinha atuação destacada, tanto no programa de pós-graduação em Antropologia Social, quanto no programa de pós-graduação em Letras da UFAM. Suas pesquisas eram voltadas para o estudo das línguas indígenas brasileiras e as línguas em contato na Amazônia. Era também professor na licenciatura indígena, Políticas Educacionais de Desenvolvimento Sustentável, desenvolvida pela UFAM no município de São Gabriel da Cachoeira. Nesse semestre, ofereceria a disciplina Linguagem e Dimensões Históricas e Sociais no curso de graduação em Letras do Instituto de Estudos da Linguagem, colaboração que muito honraria esse instituto. A nota termina manifestando seu presságio, sua solidariedade à família e aos amigos do Fran Tomé. Então, essa foi uma homenagem, um registro pelo professor Fran Tomé Bezerra Pacheco, que estaria certamente aqui conosco se estivesse vivo. Certamente está, mas em outra forma. Bem, nós vamos, antes de começar mesmo, eu tomei aqui o microfone do chefe de hoje. Eu queria só apresentar a vocês uma pessoa que é a Crislene Custódio, que é a bibliotecária e atual diretora da biblioteca Antônio Cândido, que é a biblioteca do IEL, do Instituto de Estudos da Linguagem. A biblioteca do IEL é quem tem feito para a gente todas as fichas catalográficas produzidas. Vocês viram aqueles livros que estão em exposição. Aqueles livros falamos deles no livro, nesse livrinho que também a biblioteca fez a ficha catalográfica. A gente tem até as fotos daqueles livros e fala deles. Esses livros ali são desse projeto. O custo da impressão deles foram recursos da FUNAI, então não são livros comercializados, né? E eu sei que então o pessoal tem gente interessada. Sim, a gente tem um certo número que está destinado a instituições, pesquisadores, etc. Mas aí é caso a caso que a gente tem que conversar, porque o número é limitado e a gente só pode então doar para aqueles que vão fazer o melhor proveito, digamos assim, provavelmente aplicando em outras comunidades ou em trabalhos que também tem, ou pessoas que têm experiências semelhantes, né? Mas a gente conversa com cada um sobre isso que estiver interessado, tá bom? Mas voltando ao ponto, que é o que traz ela aqui, então eu vou oficialmente, vamos dizer assim, entregar à biblioteca do IEL um exemplar desse nosso livro, que é mais um dos com o qual eles colaboraram, sempre. E a biblioteca do IEL, eu vou ela falar um pouquinho, não sei. E a biblioteca do IEL é uma bibliotequinha grande, tem mais de 100 livros, mais de 150, tem um número lá. Ela falou 128 mil, eu falei 100 livros, eu queria dizer 128 mil livros. É uma das bibliotecas mais importantes do nosso campus, eu acho, da nossa área. Mas o professor Domingos também queria fazer uma entrega, eu vou passar a palavra para ele, depois ele passa o microfone à própria Crislene para... Boa tarde, um prazer. É uma doação do Instituto de Educação de Angra dos Reis, da Universidade Federal Fluminense e dos Guarani-Murá. É uma produção dos últimos 7 vídeos, que são materiais didáticos, todos falados em Guarani e legendados em português, para o acervo da biblioteca. Bom, boa tarde. Agradeço gentilmente as doações, né? Ficamos muito felizes, certamente vão ser valiosas para o acervo da Biblioteca do IEL. A gente sabe que essas obras, né, ela tem além da sua finalidade acadêmica, que é o propósito principal, mas elas têm uma importância muito grande como instrumento de representatividade e inclusão social das línguas indígenas e do povo indígena, né? E a gente fica muito feliz em poder colaborar, fazendo as fichas catalográficas. E o que eu posso dizer é que conte sempre conosco, a gente estará sempre à disposição, né? E muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite, agradeço pela receptividade e que vocês tenham um excelente evento. Boa tarde. Aproveitar para agradecer a Camuri, né, pela parceria, uma referência de uma organização da sociedade civil
identificada com a questão indígena e com as práticas da educação diferenciada e com todos os desafios que os povos indígenas têm no país. Muito obrigado aí para Camuri por Indiófãs. Dando continuidade aos nossos trabalhos, essa tarde a gente tem uma mesa redonda, magistérios e licenciaturas interculturais. Eu gostaria de convidar a Isabel Gobi, que é a moderadora da mesa, que é da coordenação do processo educativo da FUNAI, o professor Domingos Nobre, da Universidade Federal Fluminense, e o professor Helder José Erlanes, da Universidade Federal de Roraima. Então, boa tarde. Tá bem? Tá dando para ouvir bem? Eu sou Isabel Gobi, sou da FUNAI, trabalho em Brasília, vou moderar essa mesa. Como a André falou, a mesa vai trazer uma reflexão sobre o papel dos magistérios e licenciaturas interculturais para o fortalecimento das línguas indígenas. Compõe a mesa o professor Domingos Nobre, da Universidade Federal Fluminense, e o professor Helder Erlanes, da Universidade Federal de Roraima, e também estaria o Marciano, que é da ARPINSUL, Articulação Regional dos Povos Indígenas do Sul, mas que não pôde estar presente. Então eu vou passar a palavra para o professor Helder. Obrigado a todo mundo. Falar 43 vezes. Vilmar, já não aguenta mais ouvir falar seu nome. Obrigado, Vilmar e Juracilda, pelo convite e a toda a acolhida que eu estou tendo aqui na Unicamp. Eu pedi a essa moça aqui, a Isabel, para me controlar aqui com 15 minutos, porque eu acho que até mais importante é a gente ter tempo para conversar. Eu preparei essa apresentação com esse título aí, porque um tal de Vilmar me havia convidado para fazer nesse sentido. Aí, como é que eu faço? Eu passo lá ou você passa? Tá, podia passar logo o próximo. E aí eu teve que virar outra coisa, que afinal de contas é uma mesa sobre... A primeira apresentação, preparada para que seria uma apresentação sobre questões de escrita em línguas indígenas, vendo questões de estabelecimento de ortografia e muito tecnicamente ligado a questões de como é que chama isso? Descrição linguística. Então, vamos falar aqui do que é o tema dessa mesa, e eu até falei com o Vilmar, eu queria um arquivo de áudio, acabou que a gente não conseguiu, mas todo mundo conhece essa musiquinha aí, né? Eu não vou nem tentar cantar aí, prepare o seu coração. Como é que é? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, e posso não lhe agradar. Então, eu moro lá em Roraima atualmente. Outro dia eu estava comentando com as pessoas, o mais ao sul que eu trabalhei com línguas indígenas no Brasil é Tocantins. Então eu sou do Rio de Janeiro, mas eu estou realmente para o nortão, né? Outro dia eu me peguei orientando um aluno de Honduras sobre garífuna, que é uma língua aruaque lá em Honduras. Então Tocantins é o mais ao sul do Elba, para ter uma ideia, né? Carajá na Ilha do Bananal. E aí, vamos lá, vamos seguir. Eu queria que vocês guardassem na cabeça essa imagem. A gente vai recuperar essa imagem no final aí. Como vocês podem ver, é uma imagem de um Fusca velho, tá? Vamos seguir essa brincadeira, não é? Umas palavras introdutórias. Primeiro, agradecimento de coração dessa acolhida, e é um prazer muito grande. Eu já estive para participar desse evento, eu acho que foi na 5ª ou 6ª edição, junto do Poli, em 1842, aí, uma coisa há bastante tempo, e não vi, mas enfim, surgiu essa oportunidade. Agradeço de coração a questão aos índios da Amazônia, que eu acho que, e essa é uma coisa importante, a gente tem que lembrar que a questão linguística dos índios está muito relacionada à questão maior, que é uma questão do contato, uma coisa muito forte na história do Brasil, né? Esse processo que está ocorrendo até hoje, o contato é, para o historiador, um fato histórico de longa duração, ou seja, começou e a gente ainda está vivendo. Basta lembrar que a gente ainda tem grupos indígenas que estão isolados, ou seja, ainda em processo de estabelecimento de contato, ou, talvez na melhor das situações, não estabelecimento de contato. É o caso, por exemplo, daquele subgrupo PAN, lá no Acre, até me convidaram para trabalhar com a questão de língua, e eu falei, não vou de jeito nenhum, porque um espirro lá quer dizer a morte, né, de vários indígenas, né, uma população de 32 contactados. Não sou eu que vou lá fazer só para gravar, e legal, até eu já tenho ideia mais ou menos da língua que eles falam, é parecido com o Jaminal, é parecido
a aula lá, ele faz parte daquele subgrupo. Então eu não preciso ir para lá só para... Né? Então eu acho que o importante é investir em saúde nesse caso. E foi isso que eles fizeram. O pessoal da FUNAI lá está de parabéns, lá em Rio Branco do Sul. Não é? E índios na Amazônia sempre foram vistos como recurso natural, ou seja, você tem a floresta, você tem a água, os rios, os peixes, tem os índios. Aí você pode aprisionar, pode vender, pode, né, comercializar esses índios. Né? Afinal de contas, grande parte da história do Brasil foi sob regime de escravidão. Não é? A gente tem que lembrar que pessoa já foi mercadoria. Olha só, posso pegar essa pessoa aqui e vender. Né? Tanto é que no Acre a gente chegou a ver índio marcado lá ferro. Isso, você era tido como uma mercadoria pertencente a um seringal, então você marcava. FC, que era o dono do seringal. Então acho que tem que lembrar que isso é parte dessas. Para localizar, para quem não se lembra de Roraima, não é Rondônia, tá? Tinha uma pessoa lá que foi lá 2 vezes, lembra, Pirlândia? Lá no Parque Anavá? Povo de Rondônia, pessoal, Roraima, povo de Rondônia, uma tal de Dilma. Apesar de ser aplaudida e tudo, né? Ela foi 2 vezes lá, povo de Roraima, de Rondônia, todo mundo confunde Rondônia com Roraima. Roraima é a parte de cima, Rondônia é a parte de baixo, tá? Dá para ver o mapinha lá? Dá para ver lá? Segue o outro mapa, acho que é o passo seguinte, fica mais fácil. O mapinha de Roraima, Roraima ou Roraima, né? Por favor, aí entra aí na questão de discussão. Características interessantes, ali tem o mapa do estado e a Raposa Serra do Sol. Uma característica interessante do estado de Roraima é a grande quantidade de populações diferentes e o grande número de indivíduos indígenas do estado. A gente vai verificar que o negócio tem territórios indígenas, mas que é alguma coisa, né? Vocês como foi aquela coisa da possibilidade de território indígena. Só para dar um dado concreto, dentro da Raposa Serra do Sol, no mínimo da sua demarcação, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado é 1,1 habitante por quilômetro quadrado, sendo que a área rural, por exemplo, de Caracaraí, é 0,4 somente de quilômetro quadrado. Portanto, se você comparasse Raposa Serra do Sol com o Caracaraí, não estou comparando com o estado todo, porque aí você tem a área urbana de Boa Vista, mas com a área rural, e aí eu estou entendendo terra indígena como área rural, você tinha muita terra para pouco branco. Porque se você tem num lugar 1,1 é mais do que o dobro do que 0,4. Eu sou de letras, mas eu acho que consigo fazer esse cálculo. Né? Então, coisas interessantes. Caracaraí, só retornando, a área desse município é o tamanho do estado do Rio de Janeiro, mais 3 vezes a cidade do Rio de Janeiro. Não é? Estaria a Pierlângela, que não me deixa mentir sozinho, né? E, qualquer coisa, ela me joga o tijolo. Por favor, vamos passar o outro. O que é essa apresentação? Aí virou um conjunto de anotações, né, relacionadas a questões de línguas indígenas e licenciaturas interculturais no Brasil, especialmente com relação à licenciatura intercultural do Insiquirã. E aí por quê? Por quê? Porque ali eu fiz o concurso para lá, eu fui linguista do Instituto Insiquirã, do Núcleo Insiquirã, que depois virou Instituto, não é? Fui coordenador pedagógico, que mais? Até hoje oriento eventualmente TCCs do Instituto e alguns dos professores indígenas que fizeram ali entraram depois do mestrado. Eu fui coordenador da pós e ainda continuo tendo uma forte ligação com o pessoal de lá. O pano de fundo, as questões de peculiaridade, as questões peculiares de Roraima com relação à terra, território e população, até uma coisa importante que é a situação de fronteira, não é? Roraima é um estado que tem uma boa parte de fronteira, talvez, não vou dizer com certeza a única, mas a mais importante cidade, até a única capital numa situação de fronteira, não é? É um polo muito interessante para transferência de militares. É muito interessante para militares brasileiros se lotarem em Boa Vista, porque você está na faixa de fronteira por causa da Guiana, você está a menos de 100 quilômetros em linha reta para Bonfim, né? E aí você tem 3 ganhos interessantes. Adicional de fronteira, ou seja, mensalmente eu recebo mais porque estou na fronteira, você tem uma bolada de indenização, afinal de contas você vai para aquela droga que é Boa Vista, você precisa de uma indenização, sair do Sul Maravilha, sair de Santa Maria, de qualquer lugar, para ir para lá. E a terceira é o tempo diferenciado de aposentadoria. Você se aposenta muito mais cedo, afinal de contas também servir na fronteira, defendendo o grande Brasil importante. Outra coisa muito importante é o movimento indígena. É impressionante
Eu queria, Angela, fica parecendo assim, como é que se diz? Puxa-saquismo, né? Mas é impressionante a qualidade e a mobilização do movimento indígena em Roraima. Sem brincadeira, é impressionante. Por aqueles elementos que eu já falei no grupo ali, a questão de autofinanciamento, a questão de organização, o quanto se consegue num estado extremamente conservador. Num estado extremamente. E aí eu estou falando extremamente, tem que reforçar mesmo. A ponto de dentro da universidade, depois de aulas da licenciatura intercultural, o professor do direito pegar, sacar um spray desses de bom ar e ficar usando assim, não é? Fala, não, porque vamos desinfetar o ar, afinal de contas teve índio aqui dentro. É só para ter um nível, ter uma ideia, o nível do embate da brincadeira. É daí para lá. Como é que é? A pancada é séria, né? E aí vamos a questões. Outra coisa importante, já para a questão das licenciaturas, tudo que eu tenho, e aí já da minha visão, né? Quanto mais, esse sinalzinho é de maior, lembram disso? Apesar de letra. Né? Maior proficiência em língua portuguesa muitas vezes é igual ao maior acesso à licenciatura intercultural. Isso foi uma coisa que nas décadas e pouquinho que eu tive lá, né, deu para ver isso. Mas, voltando a falar, obrigado, isso que eu 10 minutos. Voltando a falar, não é uma questão, como eu falei no grupo, não é uma questão de pior ou melhor. Eu não estou fazendo uma coisa maniqueísta, tipo, é melhor que sejam só, tenhamos ingressos só de falantes de língua indígena, mas é um retrato da realidade. Não é? Hoje, de fato, grande parte do processo, e aí daqui a pouco a gente vai ver pelo próprio perfil do conjunto de formadores da licenciatura intercultural, ter desempenho em língua portuguesa é um dado fundamental e importante. Outra coisa, o C5 ali, maior formação tem redundado, tem visto, eu não tenho dados quantitativos, mas muitos dos meus ex-orientandos, Ariadna, eles passaram a exercer atividades mais administrativas da escola e menos de professor de língua, não é? Ou seja, agora essa moça aqui, ela terminou a faculdade, ela tem um diploma de graduado, e a secretaria ou a divisão de educação escolarista rapidamente a coloca na posição de diretora da escola ou de coordenadora pedagógica, você vai. E isso, claro que é interessante, é claro que seria previsível, mas e aí? A gente está formando professores, né, uma coisa, e está redundando mais em quadros técnicos do que o pessoal que vai atuar mais em sala de aula, né? Aí, o C6 é a questão da presença de professores indígenas na licenciatura. Vamos lá. Aí, prepare o seu coração. Eu acabei de fazer esse cálculozinho aqui. Em torno de 7,26% dos professores do Instituto de Siqueira são indígenas. Acho que está no slide seguinte. Isso. 13 professores. Está vendo lá? LI. Está muito ruim a diagramação que eu acabei de fazer. O Jonildo me mandou esses dados no tal de WhatsApp. Sabe aquele WhatsApp? São 13 professores da licenciatura. Desses 13, 2 indígenas, né? Especificamente a Jovina e o Celino, né? E no gestão territorial indígena, me corrija se eu estiver, não tem nenhum indígena, e no grupo, na gestão de saúde indígena, gestão coletiva de saúde indígena, você tem 7 professores, sendo apenas um indígena. Né? Então, ao todo, nós temos 41, sendo que desses 41, 3 professores indígenas. Detalhe que o Celino, que é o único falante de Macuxi, ele não entrou no inscrito por concurso, ele foi remanejado de outro setor para o Instituto de Siqueira. Tá? Em termos complementares, só para ter aí, o número em si, eu sempre digo que essa coisa de manipular números é meio complicado. Você vai falar, é bom ver o que está ali perto. Por exemplo, o departamento de Química lá tem 12 professores. O departamento de Geologia tem 11 professores. Você tem uma ideia do que é um departamento na Universidade Federal de Roraima, para você ter uma ideia. Então, num total de 41 professores, né, você tem apenas 10. E o que é interessante é que nós temos professores indígenas em outros lugares dentro da universidade. Por exemplo, no Colégio de Aplicação, França, Macuxi, falante de Macuxi, e tem outros em outros lugares também, não é? Então, essa vai ser para mim uma questão fundamental, a questão da presença de professores indígenas e principalmente falantes de línguas indígenas, Macuxi e Wapitiana, que são as línguas majoritárias, no quadro do Siqueira. Os outros espaços da universidade, nós temos questões relacionadas a línguas indígenas, por exemplo, no próprio programa de pós em letras.
não existe uma linha de pesquisa e existe uma certa relutância de se abrir isso, uma linha de pesquisa. Tentei, fui reprovado no colegiado do programa de pós-graduação, não é à toa que eu saí do programa de pós-graduação, né? Tentei e fui reprovado. Não, então o que eu estou fazendo aqui? Se a gente não consegue, com 6 professores com doutorado em línguas indígenas, Helder, Manuel, Emerson, todo mundo com doutorado em línguas, mais do que aqui, então, quantos doutores em línguas indígenas tem aqui no departamento de vocês? Dois, né? Você tem mais doutores em línguas indígenas lá do que aqui, e aí você não consegue abrir uma linha de pesquisa dentro do mestrado lá na eu só posso atribuir isso a uma relutância, e a gente não consegue. Né? Outros lugares, claretiano, alguém já ouviu falar em claretiano? Né? O claretiano tem aberto vagas pra caramba, praticamente tem em torno de 200 ou 300, não é isso, Berlândia? Graduandos em pedagogia nessa universidade que tem uma relação com a universidade, com a igreja, não é? E essa coisa toda. A UER também já teve um esforço para a questão de... Até se tentou fazer uma graduação, ou como é que se diz? Pela menos especialização, para depois desaguar em graduação em línguas indígenas. E o Instituto Federal, que coordenou, por exemplo, os saberes indígenas. Então, existem em outros lugares. Então, vamos lá, não é só ali. Teve algumas iniciativas relacionadas à universidade. A gente fez um projeto guarda-chuva, né? Guarda-chuva, né? Não foi muito sombrinha, né? Com a UMass, e a gente fez aquela coisa da gramática pedagógica. Eu consegui, enfim, se alguém quiser manusear, fisicamente está aqui, mas ainda não existe em quantidade. Eu fiz questão de fazer uns 5 exemplares para fazer o lançamento, porque afinal de contas as lideranças da Serra da Boa já não aguentavam mais de vai sair. Pedi a minha esposa, despachou para o avião, quis fazer desse formatozinho assim, de livro, porque eu também não aguentava mais, eu não aguento mais material para escolas indígenas com aquela maldita espiralzinha que dá uma ideia de material provisório, material temporário, não sei o que. E o livro sério em língua portuguesa, material de língua indígena, você faz uma apostilazinha ou coisa assim. E essa é uma das coisas que foi um esforço coletivo muito grande, em torno de 36 professores indígenas só da Serra da Lua envolvidos. A gente fez oficinas por 2 anos, pode continuar, não é? Então é a capa dela. E o que mais? Unificando as coisas que eu estou falando aqui. Aí eu vou dar uma lida rápida nisso aqui. O Z1, porque o Z já era a última letra lá, né? Essas iniciativas de formação de professores indígenas, né? É claro que são muito importantes e válidas, né? É claro que a maioria dos parceiros envolvidos nos processos, né? Estão repletos de boas intenções, e aí a gente vai recuperar aquela imagem do Fusca lá. É claro que estão, né? Que esse processo é historicamente constituído, ou seja, é claro que a escola indígena hoje, ela tem uma história toda aí, eu não vou ficar dando aula de era pombalina e toda a carga que a gente tem, e é claro também que as línguas humanas, todas elas estão sujeitas a empréstimos, mudanças, variação e tudo mais. Eu estou colocando só como é que chama isso? Como premissas da coisa, né? E é claro também que é melhor e mais verdadeiro, que o melhor e mais verdadeiro discurso para qualquer que seja a situação, né? Ou em qualquer que seja o sentido, a direção, é a prática. Então, o que a gente tem? Temos uma lotação de professores indígenas falantes de língua portuguesa em locais onde a língua indígena é predominante. Ou seja, isso é outra coisa que ocorre muito sério em Roraima, né? Eu estava falando hoje com a Pierlângela, que em lugares onde você tem ainda línguas indígenas muito fortes, por exemplo, Jacamim ou Ariuaiuai, a secretaria lotou lá na direção das escolas falantes de português. Vamos continuar, por favor. E aí a questão essa do Fusca é o seguinte, é um caso bastante rápido que eu queria contar aqui. Um professor indígena comprou um Fusca. Se vocês conhecem Fusca, tem mais ou menos essa imagem. E aí ele pegava o Fusca todo dia e levava o outro professor, Macuxi, para casa. Né? Quem me contou foi esse que pegava carona. E ele falou assim, a gente andava uns 900, 1000 metros, não sei o que, o Fusca começava a engasgar, aí parava. E aí esse cara pegava, não se preocupe, pegava, abria o porta-luvas, pegava uma chave e um alicate, ia lá no motor do Fusca, né? Todo mundo sabe onde é o motor do Fusca, lá atrás, né? Chegava, abria o capô, mexia para lá, mexia para cá, mexia para lá, não sei o que, tirava umas peças, botava, voltava, dava na chave, ligava, o carro pegava. Ele andava
Novamente, daqui a 1.000 metros, 1.100, o carro morria. Putz, grilo. Aí pegava, não se preocupe, eu já sei qual é o problema. Ia lá, abria o porta-luvas, pegava a chave, pegava alicate, ia lá, não sei o que. Isso o dia todo. No segundo dia, a mesma coisa. Sempre acontecendo a mesma coisa. E ele pegava, abria o porta-luvas, ia lá atrás, consertava, mexia lá e o carro pegava, né? Quando, enfim, uma semana nessa lenga-lenga, eles foram ao mecânico, o mecânico falou, é simples, olha só, o tanque do Fusca é aqui na frente, né? Fusca velho, né? Alguém tinha feito uma gambiarra que a passagem de gasolina tinha dado problema, alguém pegou uma mangueira, sabe, mangueira de jardim, e pegou e conectou no tanque para o motor. Só que essa mangueira furou a fuselagem ali do Fusca, passava embaixo do banco do motorista. Né? E esse, que era o tal motorista, que era o Celino, entregar, era o Celino, né? Aí ele sentava e estrangulava a mangueira. E aí, ou seja, o que ele andava era a gasolina daqui até o carburador. Então, quando ele levantava, estrangulava, ele achava que estava consertando o carro, quando na verdade era só o fato dele levantar e fazer com que a gasolina circulasse novamente. Tá? Então, é só para dizer o seguinte, claro que a gente, como é que se diz, a gente está com excelente boa vontade, é claro que a gente está repleto de boa vontade, querendo fazer o melhor, mas a gente tem que também pensar se a gente não é o que está sentando na gasolina, se a gente não é um dos problemas da coisa, tá? É só para lembrar isso. Obrigado, gente, obrigado pela paciência. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, com muito carinho, saudade do Elesi e dos velhos amigos de sempre, em especial o casal Vilmar e Jura, e sempre bom revê-los e a gente poder aprender mais um pouco. Bom, eu pensei para contribuir aqui com o encontro, é óbvio falar a partir do lugar da onde eu estou tendo alguma experiência em organização de programa de formação. Então eu vou dividir minha fala em duas partes. Uma, eu vou tentar situar três partes, desculpe. No início, contextualizar de que curso eu estou falando e que curso é esse, com quem para quem. No segundo momento, apresentar o que nós estamos considerando como sendo elementos importantes, alguns inovadores, alguns de resistência, que a gente está conseguindo, a duras penas, experimentar lá com os Guaraninguá do Rio. E, finalmente, na terceira parte, extrair da experiência alguns aportes teóricos para reflexão do tema daqui da mesa, em que medida que os cursos de magistério ou de licenciatura podem ou não contribuir para fortalecimento ou vitalização de língua indígena. Bom, o curso lá no Rio, vergonhosamente, tem um atraso de pelo menos umas 2 décadas. Eu não vou ficar aqui chorando pitangas, porque em todo lugar público que eu vou, eu fico denunciando a situação, né, da população indígena no Rio de Janeiro. São 750 aldeados e muitos na cidade, muitos indígenas em contexto urbano. Dessas 7 aldeias, 5 são Guaraninguá, uma Nhandeva e uma Pataxó. E o descaso dos órgãos públicos que têm responsabilidade com política pública e de educação é total. Mas, para não ficar chorando e fazendo denúncia, eu vou trazer o que pelo menos de bom a gente vem conseguindo fazer. O curso é uma parceria entre a Universidade Federal Fluminense, que só saiu depois de uma judicialização. O movimento indígena lá
teve que entrar com ação do Ministério Público e depois do processo ficar enrolando uns 4 anos, o juiz finalmente deu a sentença obrigando a Secretaria de Estado da Educação a implantar o curso. E aí sim foram obrigados a assinar um acordo de cooperação técnica com a universidade. Não porque é desejo da Secretaria, muito pelo contrário, foram forçados e obrigados a fazê-lo. Então eles me aturam no sentido civilizado do termo. Por causa disso, o curso teve que passar por algumas mudanças que nós tentamos resistir, mas não foi possível. O curso bateu no Conselho Estadual de Educação, a proposta original foi um pouco retalhada, tivemos que agregar coisas que a gente não interessaria. O curso, portanto, não é o que nós desejávamos, eu, a universidade e os Guarani. Depois de muito planejamento participativo, coletivo, o curso acabou sendo o que foi possível ser autorizado pela Secretaria de Estado. Então, portanto, ele tem enormes limitações, enormes deficiências na sua estrutura curricular, mas a gente está tentando tirar leite das pedras. O curso, então, tem uma parte do seu currículo das chamadas disciplinas da BNCC, por obrigação da autorização do Conselho. Essas disciplinas são de responsabilidade da Secretaria de Estado, o contrato dos professores dessa área, que é português, matemática, história, geografia e ciências, porque o curso não é apenas uma habilitação em magistério, é um curso de ensino médio, portanto, os alunos concluintes terão direito a acesso à universidade ou a habilitação para lecionar educação infantil e séries iniciais. Por conta disso, então, tem um bloco de disciplinas que são da BNCC sob a gestão da Secretaria de Estado. E o bloco de disciplinas, tanto pedagógicas quanto da parte diversificada, que é onde a gente pôde ter alguma ingerência, são de gestão da universidade e a gente faz a coordenação pedagógica. Aí uma parte dos alunos estudando. E eu vou apontar, então, alguns elementos que a gente considera, segunda parte da fala, vou apontar alguns elementos do curso que, apesar de todas as limitações, nós consideramos uma perspectiva decolonial, coisas que a gente pôde fazer e está resistindo e tentando fazer. Nós estamos adotando para o curso como um todo, o curso está no seu primeiro ano, são de 4 anos, faltam 3. Ele conclui em 2023. 2023, primeiro semestre, vai até agosto de 2023. A gente coordena uma disciplina chamada Prática Reflexiva. Eu estava vendo o professor Mário falar numa disciplina chamada... falar numa disciplina chamada PCC, não é? Eu acho que é o equivalente, não é o PCC de São Paulo, cuidado, mas se eu entendi, Mário, era prática como componente curricular. Nós lá temos uma disciplina que eu considero como equivalente, que a gente chama lá de prática reflexiva. Nessa disciplina, a gente tem adotado uma metodologia que é essa do Escolas do Território, um programa que a gente vem atuando há uns 5 anos lá no Sul Fluminense, desenvolvendo formação de professores para a construção de currículos integrados, currículos não disciplinares, com comunidades tradicionais caiçaras de Paraty e comunidades quilombolas de Paraty. Nessa disciplina a gente está conseguindo, que é uma disciplina eixo do curso, ela acompanha o curso todo, então a gente está conseguindo fazer com essa disciplina trabalhos fundamentais, como retomar a discussão do projeto político-pedagógico do colégio indígena como um todo, fazer um diagnóstico sociocultural, a gente fez no primeiro semestre, foi a primeira boa atividade, vou falar um pouquinho dela. A gente conseguiu, com o apoio de linguistas lá da UFRJ, fazer um bom diagnóstico
sociolinguístico da aldeia principal, da aldeia Sapucaí, enfim. Eu acho que essa disciplina tem nos permitido, pelo menos, vivenciar com os Guarani uma pedagogia que não seja reprodutora e limitante quanto à autonomia do professor na construção dos seus próprios currículos. A gente acha que o curso também tem conseguido equilibrar um pouco o desejo do bilinguismo que a gente propõe e defende teoricamente, o chamado bilinguismo de resistência. E aí em coisas pequenas de sala de aula, em coisas muito práticas que eu acho que são importantes. A gente tem, cada aula elege 3 funções básicas dos alunos na turma, um relator, um dinamizador e um tradutor. E isso pegou, eu aprendi isso lá com os Saperé Maué, no Amazonas, numa das licenciaturas que eu pude colaborar, aquela que é ligada ao Instituto de Geografia, e tá colando a experiência com os Guarani. Toda a aula, se o professor é de Uruá e não fala Guarani, portanto a aula é quase toda em português, após um tópico discursivo, os próprios Guarani costumam mandar parar, tipo, chega, e esperar a gente discutir, e aí eles discutem em Guarani, esse tradutor sintetiza para o professor o que eles discutiram. E tem havido a possibilidade de algumas pequenas cerimônias e atividades culturais em Guarani nas salas, durante a aula. Há professores bilíngues no curso, a gente conseguiu alocar algumas disciplinas que os Guarani que dão aula. Uma disciplina muito importante chamada Nhanderecó, seria o equivalente à nossa filosofia, o Algemiro assumiu, disciplinas como movimentos de lutas indígenas, disciplina como língua, Guarani, óbvio, linguística aplicada, vão ser dadas por professores Guarani. A gente tem um grupo de pesquisa que resolveu, claro, estudar a língua Guarani. A gente está às voltas, então eu, professor de língua portuguesa, com o professor Algemiro, com um linguista lá da UFRJ que estão apoiando, a gente tem tentado estudar, então elaboramos uma proposta curricular para ensino de língua Guarani nesse grupo de trabalho. A gente tem tentado produzir material didático em língua, e aí acho que uma coisa que foi acertada, me pareceu também, antes de partir para as oficinas de produção de material didático, a gente resolveu sentar e pensar qual é o currículo de ensino de língua Guarani que deva ser planificado para o curso. Então a gente elaborou primeiro uma proposta curricular de ensino de Guarani para o Fundamental 1, uma proposta curricular de ensino de Guarani para o Fundamental 2 e uma para o ensino médio. Baseado nessas propostas curriculares é que a gente agora começa a pensar o material didático, porque aí você consegue ter uma noção do fluxo do currículo, das gradações dos componentes curriculares, enfim. Bom, a presença de saberes tradicionais indígenas como alguns elementos e componentes curriculares no curso também tem sido, eu citei já, disciplinas. Uma delas eu não falei, de linguagem audiovisual. Esse conjunto de vídeos que a gente doou para a biblioteca aqui é um pouco fruto dessas oficinas. Todo o material é produzido em Guarani, é filmado pelos alunos, agora são alunos do ensino médio, é editada por eles e, portanto, eu acho que é um exercício, de dar status mais importante à língua Guarani no material audiovisual. Me pareceu bastante acertado isso. Aí são os meninos produzindo o seu material. Um efeito prático das reflexões que o curso tem permitido, especialmente no diagnóstico sociocultural que a gente promoveu logo no primeiro semestre, tem sido um envolvimento de jovens e adultos que são alunos do curso
nos problemas da comunidade. Então, os problemas da comunidade são discutidos em algumas dessas disciplinas no curso. E, então, portanto, isso facilita a mobilização, a reflexão política e até o encaminhamento de algumas decisões. A participação ativa e autônoma de muitos bolsistas na universidade. A gente já teve situações melhores, agora com essa coisa que está aí no governo federal, a gente tem, nesse momento, 11 bolsistas e eles acompanham tanto as aulas como filmam aulas dos Guarani na alfabetização. A gente tem tentado produzir, a gente está com como é que eu diria, que é um acervo de aulas de professores Guarani filmadas, em que a gente está tentando agora fazer uma reflexão longitudinal, né, de aula de língua Guarani no início do ano, no meio do ano, no final do ano, e acompanhando o processo de reflexão crítica dos professores sobre a língua a partir das suas aulas gravadas. Tem sido também, eu acho que é um material muito rico e que quem tem produzido e colaborado com a gente são os alunos da graduação. Esse é o Vera Mirim, um grande cineasta guarani. A gente está conseguindo fazer, ao meu ver, a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Porque desses bolsistas, alguns são de projetos de ensino, licenciaturas, alguns são do BIBIC, uma bolsista, por sinal, está aqui, e alguns são da extensão. E, na verdade, a gente tem o mesmo plano de trabalho para os bolsistas dessas diferentes origens. Portanto, a gente faz as ações todas juntas. Ou vai na aldeia, ou vai nas aulas, ou filma o material, ou acompanha o grupo de estudos, ou reúne com os Guarani. Fazemos as coisas juntos, ao meu ver. E uma coisa também muito saudável tem acontecido no curso, uma parceria com o movimento social lá da região. Tem um chamado Fórum de Comunidades Tradicionais, já existe há 6 anos em Paraty, se chama Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba, e que reúne lideranças indígenas, caiçaras e quilombolas. Tem sido um movimento muito atuante lá no sul fluminense. A gente tem conseguido forçar e pressionar poderes públicos locais, acionar Ministério Público e conseguir implementar políticas como, por exemplo, implantação de segundo segmento na costeira, implantação de segundo segmento dentro dos territórios quilombolas. Então, o curso, todas as decisões que a gente quer tomar do ponto de vista político, a gente senta primeiro na Assembleia do Fórum, discute com o Fórum de Comunidades Tradicionais, e desse fórum tem um coletivo chamado Coletivo de Apoio à Educação Diferenciada, e as decisões a gente implementa, porque foi discutida politicamente no fórum. E os prefeitos locais lá, tanto de Angra, quanto de Paraty, quanto de Ubatuba, já tem um certo receio com o fórum, porque a galera faz barulho, perturba, invade a prefeitura e etc. E por último, a concepção da disciplina. A gente, essa disciplina que eu me referi, que é prática reflexiva, ela tem conseguido levar lentamente, que é uma discussão longa. A gente fez um plano para 4 anos de discussão do PPP da escola. Eu acho que esse é um grande ganho, o ter uma disciplina regular que toma o PPP como objeto de reflexão. Por favor. O diagnóstico sociocultural que a gente fez foi bastante rico. Eu vou mostrar um exemplo. Os meninos elaboraram os questionários, traduziram para o Guarani, a gente mapeou a aldeia e a gente consegue chegar nas casas, nos Jampuquá, das famílias, e conseguiu, a partir desse diagnóstico sociocultural, na nossa metodologia, eu vou simplificar aqui por causa do tempo, mas a gente retira os temas geradores, a gente monta uma rede temática na perspectiva freiriana
e os temas geradores do trabalho das disciplinas são a partir da discussão desse diagnóstico. Por favor. Isso é um exemplo da chamada FOFA que a gente fez com os moradores da aldeia. Aí é uma turma no encerramento de uma aula. E dentro de diagnóstico, a gente tem alguns colegas lá da geografia que nos ajudam, o professor Lício da equipe, o professor Diogo, e a gente conseguiu envolver os jovens Guarani numa cartografia que tem tido desdobramentos e nos parece que vai fornecer material bastante importante para reflexão ao longo do ano. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Eles conseguiram jogar os dados da cartografia, feita primeiro, claro, em papel, em cartolina e etc. A gente conseguiu jogar no aplicativo do Google Earth e agora estamos jogando no My Maps. E os alunos têm acesso, porque é livre, o My Maps é possível mexer, e a gente está conseguindo localizar cada casa, cada equipamento, e daí colocando fotografias. Teve uma oficina de fotografia, os próprios alunos fotografaram o que queriam mostrar e exibir na cartografia, e quando você clica o mouse, chega num ponto desse da cartografia. Não sei se aqui não vai, porque é um print, é uma imagem. Quando você clica na casa do Daniel ou na cozinha comunitária, vai aparecer a foto que eles tiraram com uma legenda, e a legenda está em Guarani, eles explicando o que querem explicar do fato. Esse trabalho tem sido bastante rico, ele está na metade ainda do caminho, e o que permite você trabalhar geografia, história da aldeia, língua Guarani, a versão, eles querem fazer a versão da legenda que está em Guarani, eles querem passar para português, para Juruá poder ler, enfim. E bom, eu vou encerrando. Eu queria socializar que isso não é meu, isso eu tirei de uma tese de doutorado de um colega lá da UFGD, acho que Vilmar teve na defesa do Cássio Knapp, não é isso? Cássio Knapp fez uma tese de doutorado lá analisando a licenciatura específica intercultural lá da UFGD. E eu acho que ele traz algumas categorias que são legais, e aí eu fecho a minha fala, né, sobre trazendo essas reflexões. Bom, dá para pensar um curso na sua relação com fortalecimento ou não de língua indígena, dá para pensar ele quanto ao acesso ao curso ou à escola. Qual a presença da língua indígena no processo seletivo? Então não basta a gente dizer que vai colocar, né, indígena na licenciatura ou no curso, né? A inscrição como é feita, a divulgação do curso como é feita, aonde, com que textos, os processos de avaliação do curso, como são elaborados, são as provas tradicionais bimestrais, o chamado portfólio das atividades que os alunos reúnem ao longo de uma disciplina. 2. Quanto às práticas pedagógicas. Então, para pensar essa relação de fortalecimento, é preciso ir na sala de aula. Não dá para falar do curso genérica nem teoricamente. Então, na sala de aula, tem registro de memória das aulas em língua indígena e em língua portuguesa. Então, há material escrito sobre as aulas que o curso vem desenvolvendo em língua indígena ou em língua portuguesa. Tem espaço garantido nas aulas para tradução da língua indígena, nas explicações dadas em português. Eu já disse, né, as disciplinas do núcleo da chamada BNCC, 100% dos professores são de Uruá, na maioria dos casos, e aí as aulas são todas em língua portuguesa, e se você não criva essa necessidade, os alunos vão ficar todos os dias, 5 dias da semana, ouvindo apenas português e escrevendo apenas português. A realização de eventos culturais com predomínio do uso oral de língua indígena no curso, o curso permite isso, o curso é aberto para essas atividades. A realização de pequenas cerimônias na escola em língua indígena,
Nós estamos tendo um problema lá com a diretora do colégio indígena. Ela tem boicotado e proibido algumas atividades. Então, que contrastivo é esse que está aparecendo no curso? A formação da área da saúde. Acabei de confirmar isso agora com a Noriele. Então, por favor, vai acabar. A presença de um técnico administrativo bilíngue na escola, eles têm com quem conversar na escola sobre a sua vida acadêmica. A presença de professores bilíngues no curso. Alguém no curso fala e dá aula na língua indígena? Quantos? Que disciplinas? Há professores não indígenas estudando a língua indígena? Ou seja, há interesse do corpo docente em minimamente conhecer a estrutura da língua, a cultura do povo? Há reconhecimento de variedades linguísticas de uma mesma língua existente. Nós lá temos esse fenômeno, né? Os Guarani-Mbuá têm, pelo menos lá, fazem uso de umas 3 variações, né? Escrevem como o pessoal do Espírito Santo, escrevem como o pessoal do Rio, escrevem como o pessoal de São Paulo, enfim. A prática de oralidade estrita em ambas as línguas e reflexões linguísticas em ambas as línguas. O professor estava falando de gramática contrastiva, né, na apresentação lá na outra sala. Mas como é isso? É o português que é tomado como referência? Cai na armadilha da tradução? Ou é a gramática contrastiva que toma a estrutura da língua indígena como referência para pensar Então, que contrastivo é esse que está aparecendo no curso? A realização de seminários e apresentações artístico-culturais com predominância de língua indígena, ou a gente está academicizando, né, as apresentações dos nossos alunos, fazendo virar mini universidade, né, no curso? A tradução de documentos oficiais do curso na escola, consegue emitir algum documento em língua indígena? E, finalmente, a elaboração de materiais ou recursos didáticos na língua indígena. Eu acho que são algumas perguntas que qualquer curso, seja de magistério ou de licenciatura, devem fazer como critério para pensar se está ajudando a fortalecer ou não. Obrigado. Então, tem um endereço aí, nesse blog tem os nossos vídeos todos, quem tiver interesse, aí lá tá os links para o YouTube, enfim, e tem muitos textos, artigos, dissertações de mestrado e tese de doutorado sobre os Guarani-Mbuá do Rio de Janeiro. Eu tentei juntar tudo que tinha sobre Guarani-Mbuá do Rio de Janeiro, está lá no blog, e claro, tem algumas coisas sobre quilombolas lá do Rio e sobre caiçaras lá do Rio. Obrigado. Eu quero parabenizar os dois professores pelas excepcionais apresentações. Eu gostaria de dirigir a minha pergunta ao professor Domingos. Uma curiosidade. Na disciplina, você se referiu ao ensino da língua guarani, né? Você e outros professores estão estudando. Queria ouvir um pouquinho mais sobre algumas das estratégias, talvez das metodologias que estão sendo usadas para esse ensino. Quem está ensinando, como está fazendo, e vocês como aprendizes. Obrigada. Boa tarde. Eu me chamo Altaci, sou cocama, professora da Universidade de Brasília. Eu quero parabenizar a mesa. Nós fazemos uma reflexão sobre todos os processos que envolvem o fortalecimento de língua, a cultura indígena, seja na cidade, nas aldeias. E a minha pergunta vai para o professor Domingos. Você falou, professor Domingos, que há poucos indígenas dentro do Insiquirã, né, que é Elber, desculpa. É o que falou do Fusca. Desculpa, eu errei o nome. Então, se mesmo não havendo uma política, porque lá praticamente quase 100% é indígena, como é que a universidade vê, mesmo não tendo uma política para a entrada desses professores para dentro da universidade,
se a universidade vê com bons olhos a entrada desses indígenas se tornando professores universitários, ou se há uma espécie de, o senhor que lida diretamente com eles, se há uma parte, ou não sei como funciona, se trabalhando com as licenciaturas interculturais com formação desse público, como é que a universidade vê isso, esses saberes dentro da instituição? Como é que ela dialoga e se prepara a futuros concursos para que esses professores se tornem realmente, estejam dentro da academia? Boa tarde. O meu não é uma pergunta, é na verdade um elogio para o professor Domingos, na questão de vocês estarem fazendo um grupo de estudos para estudar a língua guarani. Da minha pequena experiência de 1 ano e pouco na educação intercultural, eu tenho notado que faz toda a diferença, pelo menos a vontade de aprender a língua indígena, de entender mais a cultura. Então, lá na UFG eu noto que os professores que falam a língua, né, dos orientandos, ou pelo menos se esforçam, eu acho que só o esforço já faz uma diferença na qualidade dos trabalhos, no relacionamento com os alunos, na autoestima dos alunos. Então eu gostaria de elogiar, né, que o grupo está correndo atrás de aprender a língua guarani, e gostaria de deixar a sugestão para todos os professores aqui, que aqueles que nunca pensaram nisso, começar a pensar em aprender a língua, aprender a cultura, tentar entender aquilo com um pouco mais de carinho, porque a qualidade do trabalho, da minha pequena experiência, do que eu noto, faz uma diferença muito, muito, muito grande. Era só isso. Parabéns. Domingos, eu fiquei curioso de uma situação seguinte, a história do BNCC. Porque assim, claro, isso mostra um pouco as dificuldades que os cursos de formação e a educação escolar indígena estão tendo com os sistemas de ensino, não é? Mesmo com as reivindicações dos povos indígenas, mas desde a primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena em 2009, né? Em 2009, colocando a necessidade de sistemas próprios, né? Aí, do ponto de vista do projeto do curso, né, do magistério, né, como é que isso funciona? Porque o BNCC é trabalhado pelos professores do Estado. Até que ponto eles estão dentro do projeto? Porque pela trajetória reflexiva, né, e específica do curso, né, todos os componentes curriculares, a princípios imagináveis do BNCC, estão cobertos pela trajetória reflexiva. A parte específica do curso. Como é que isso funciona, né? Porque ou os professores são completamente exógenos, estrangeiros dentro do processo, os professores do Estado, ou há algum diálogo no sentido de que esses componentes curriculares que eles trabalham, como português e história, né? Trabalhado dentro do BNCC, fica a parte desse processo. Eu gostaria de entender um pouco isso. Uma outra questão é a questão da certificação. Não sei se as dificuldades são grandes em vários estados e tal. Se os colégios de aplicação das universidades, né, se isso tem sido ventilado, essa hipótese, essa discussão, como também, como instituição formadora, a possibilidade de certificar esses cursos como curso de magistério, isso é legalmente absolutamente possível, sem passar pelo Conselho de Educação do Estado. Como é que isso... Ivana, as estratégias. Primeiro dizer com toda honestidade que como o curso saiu no tapa, foi na porrada, a gente não tem ainda, nesse aspecto, uma coisa planificada totalmente. Mas a formação está se dando pelo menos em 2 níveis. A dos Guarani, a gente paralela ao curso de ensino médio e o magistério, a UF mantém há muitos anos um programa de formação continuada. A única coisa que a CEDUC deixa a gente fazer, não se meteu ainda, se mete, boicota, atrapalha, mas a gente continua fazendo.
os Guarani que topam, bancam isso, e a gente continua se reunindo. Nessa formação tem dois grupos. Um grupo que são professores do 1º ao 5º e o outro grupo que são alfabetizadores. A gente mantém lá regularmente uma oficina de alfabetização bilíngue. Então a maior parte da formação e da nossa também, né, tem sido nesses dois espaços. É um encontro mensal com cada grupo desses, fora o curso de magistério. É ali que eu tenho me alimentado um pouco e à medida que a gente está estudando com eles a melhor maneira de dar aula, eu estou aprendendo um pouco do Guarani com eles. Uma outra estratégia, a filmagem das aulas tem nos ajudado bastante. Depois, uma outra hora, posso falar, tomando uma cerveja aí, a gente tem uma metodologia, um roteiro de filmar a aula, decupar elas e um roteiro de análise didática. Então a gente tem um roteiro, não é filmar e a gente não fica assistindo aula de 50, 60 minutos. As aulas que foram filmadas com 1 hora acabam virando uma unidade de análise com 10 a 12 minutos. Esse material a gente aplica um roteiro de análise didática. Primeiro a gente faz entre nós na universidade, no grupo de pesquisa, e depois leva para os Guaranis com eles, nesses dois cursos de formação. Essa tem sido uma metodologia bem rica, né? E agora, o apoio que a gente está recebendo para isso tem sido de 3 colegas da linguística lá da UFRJ. Como nós laçamos elas para a necessidade do início do curso, a primeira demanda com elas foi sentar para nos ajudar a produzir com os Guarani uma proposta curricular. A gente achava que era muito contraditório, muito incoerente da nossa parte, começar a estudar Guarani e começar a estudar metodologia de ensino de Guarani sem pensar em que currículo de Guarani. O que vocês consideram como sendo currículo de Guarani para primeiro segmento, séries iniciais, séries finais, Fundamental 2. Então a gente passou praticamente esse ano de 2018, começou em julho, né? Então o primeiro ano todo, com apoio de 3 linguistas da UFRJ, que dominam o Guarani, conhecem o Guarani, mas o objetivo foi focado em pensar primeiro o currículo. Agora a gente vai começar a pensar como que ajuda os Guarani a ensinar metodologicamente isso, como que estuda a língua nesse fluxo de currículo. E esse grupo de estudo da língua tem um professor de língua portuguesa, um grande aliado nosso, os 2 professores de língua Guarani, agora está tudo só que está frequentando, as 3 linguistas da UFRJ e nós. A gente nota na prática do professor Alexandre, que é esse professor de língua portuguesa, a prática dele mudou impressionantemente, a qualidade da prática dele enquanto professor de língua portuguesa, depois que começou a frequentar, só tem 1 ano só de reuniões, 1 ano só de estudo para pensar currículo de língua. Ele mudou, ele já era um bom professor, ele já era uma pessoa sensível, mas ele mudou, eu diria, o nível de reflexão teórica que ele hoje consegue fazer sobre essa relação que é ensinar língua portuguesa para falante Guarani, mudou radicalmente. Hoje ele é um grande aliado. A gente está apostando ele em ser o diretor da escola, a nos ajudar na gestão da escola. Na verdade, a gente quer derrubar a diretora. Agora, André, esse negócio da BNCC foi muito deprimente para nós. A gente apresentou uma proposta costurada, demorou alguns anos para costurar com os Guarani, e apresentamos à Secretaria de Educação. A Secretaria fez o pacote lá e mandou para o Conselho. Eu tentei uma alternativa, como você disse. Eu fiz um périplo pelas instituições federais no Rio. Eu fui no Instituto Federal, conversar com a direção pedagógica lá do Instituto Angra dos Reis, tem um instituto. Ele falou: Domingos, não consigo fazer isso aqui, que era exatamente
acatar o curso, certificar o curso, como que a gente diz, chancelar o curso. Ele falou, nesse momento, Domingos, que está o Instituto aqui, porque os outros são muito longe, a gente tinha que recorrer ao Instituto, tem um Instituto Federal, na verdade, desculpe, é um Cefet, desculpe, tem um Cefet em Angra dos Reis, a gente não conseguiu. Eu fui na Prograde, seria a Pró-Reitoria de Graduação, quase toda universidade tem, né? Sentei com o pessoal que é da inspeção, o pessoal que é da legislação, eu enchi o saco do pró-reitor e do reitor, até o ponto deles me mostrarem a toda a legislação. A Universidade Federal Fluminense não tinha como, legalmente, eu não sei se não tinha como absorver curso de ensino médio. Não está no regimento da Universidade Federal Fluminense. Curso de ensino médio. Eu fui no pró-reitor, eu fui nas pessoas que dão as certificações, dão as autorizações para a abertura dos cursos na universidade, que era a nossa solução. Se a UF chancelasse o curso, eu não ia ter problema nenhum com o BNCC, com essa coisa dos contratos. A gente ia incorporar os professores da universidade, que mesmo não tendo prática e experiência com educação indígena, é muito mais fácil da gente... Bom, aí a gente está convivendo com esse conflito. Ele é minimizado por dois aspectos. Alguns professores das chamadas disciplinas da BNCC são professores lá que já atuaram na EJA Guarani, trabalharam durante 2 anos, conhecem a aldeia, conhecem os Guarani, são amigos dos Guarani, pessoal até hoje e tal. Então, uma parte dos tais professores contratados do Estado são conhecidos e têm sensibilidade e trabalho. Esses caras conseguem sentar com a gente e eu faço meio que uma coordenação pedagógica do cara da matemática, do cara da história. Nós temos lá, pelo menos, língua portuguesa, história, geografia, que eu esteja me lembrando, são professores com muita sensibilidade na questão indígena. Agora, isso é uma contradição. A gente foi obrigado, só para você ter uma ideia, nós colocamos lá carga horária para essas disciplinas, veio um parecer dizendo que com aquela carga horária o curso não seria aprovado pelo Conselho. Que a disciplina tal tem que ter 120 horas, a disciplina tal tem que ter tantas horas. Você ter uma ideia da estupidez e da grosseria que é a nossa legislação, foi-se obrigado a colocar no papel para constar, senão não passava a porra do ensino religioso. E é claro que quem está ministrando é o Guarani, do jeito que eles querem, é óbvio. Mas achei ridículo o ter que constar na grade tal a visão dos conselheiros no Rio de Janeiro. Aí daí foi a luta da gente construir, para encerrar, o Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena. A gente finalmente conseguiu, mas ele é muito recente, ele foi instalado, tem 1 ano de instalado. Eu estou ainda lutando para colocar ele no trilho, tipo, o Conselho começar a funcionar. A nossa ideia é que as decisões de política indígena, sejam pedagógicas ou não tenham que ir para o Conselho de Juruá, que vão bater lá no Conselho Indígena, que é paritário. O nosso lá no Rio é bastante interessante, por enquanto no papel e um pouquinho de prática só. Ele tem 16 membros não indígenas e 16 membros indígenas. Ele é paritário, ele não é consultivo, ele é deliberativo. Só que quando eu mandei a primeira proposição para o Conselho aprovar, a SEDUC mandou tirar da pauta, disse que aquilo não era da atribuição. Essa vai ser a nossa próxima briga. Que seja atribuição, que eles acatem como atribuição o Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena deliberar sobre questões pedagógicas. No caso, por exemplo, currículo. Mas isso a gente ainda não chegou nesse nível. Primeiro, parabéns, né? Como diria o Darcy, ao invés de investir numa estrutura esquisita, vamos fazer outra, né? Darcy Ribeiro, né? Ele fez no Rio de Janeiro com os CIEPs lá. Desculpa, como é que é seu nome aí? Altaci. Tudo bom, Altaci? Bom, você perguntou sobre a universidade, como é que ela vê essa questão. Eu não sei se ficou claro aqui, a minha voz é um pouco rapidinha demais às vezes.
eu sou bastante discordante dessa coisa, ou seja, depois de mais de uma década lá no Isquirano, a gente vê baixíssima presença indígena na universidade, para meu desagrado, numa unidade que é de formação de professores indígenas, de formação de gestores de saúde indígena, de formação de gestores de território indígena. E aí, melhor para responder isso ali, acho que eu posso até levar o microfone para ela, é a Pierlândia. Tá? Melhor pessoa para responder, até se você quiser conversar com ela, Pierlândia, quer falar sobre isso? Estou falando sério. Rapidamente, você fala melhor. Afinal de contas, é uma pessoa que hoje posso denunciar aqui. Ela está no Instituto de Educação. Por quê? Para situar essa questão, hoje eu estou no Instituto Federal, né, de Educação, porque abriu a vaga específica para a licenciatura em cultural, com habilitação em ciências sociais, né, e posteriormente abriu novamente vaga no Instituto Federal, mas foi uma luta de uma pessoa que estava lá dentro, né, e colocou. E na Universidade Federal, que ele está falando no Isquirã, né, por mais que a gente já tenha falado, inclusive, nos colocado à disposição para dar aula dentro da instituição, né, os professores que já passaram, porque nós já fizemos mestrado, foi o grupo que estudou e outros já estão fazendo doutorado, né, há essa resistência. Assim, há uma resistência, e assim, eu desisti, né, de dizer, ó, janeiro, se quiser, a gente vai ministrar aula lá, eu desisti. Porque eu acho que a gente pode fazer outro trabalho. Então, a universidade, ela tem essa resistência e a gente tem visto entrar muitas pessoas, né, que são amigos, né? E aí quem está em universidade sabe que os editais as vagas de concurso são direcionadas para determinados perfis, né, e tudo mais. E se quisesse que entrasse indígena, já tinham direcionado também, né? Então, eu corroboro com a ideia dele, porque há sim uma resistência na entrada de indígenas para formar os indígenas para ocupar o espaço que já estava dentro do Isquirã. Obrigada. Como eu disse, daqui a Pierlândia que não me deixa mentir sozinho. Só para dar um exemplo, eu tive agora uma orientando da Wapchan, professora na Universidade da Guiana, em Georgetown. Ela era professora de inglês, na cultura inglesa lá, era fluente em inglês e Wapchan, e hoje ela está dando aula em Georgetown, porque não tem vaga dentro da universidade, ou pelo menos não foi aberta vaga para um perfil assim. Era uma excelente aluna. Tem uma outra, a Nilzimara terminou o mestrado, o Wapchan, falante de Wapchan. O Vitor terminou o mestrado, falante de Wapchan. Quem mais? O Francis, a gente tem uma quantidade de professores com mestrado, professores de língua indígena. Então, isso não é assim, eu estou falando, é um sentimento, não é um dado concreto. Esse é um dado concreto, tá? E aí, é aquela coisa de que muitas vezes você tem um discurso, né, dentro de uma universidade, não sei o que, e em determinados momentos você faz um discurso pró-questão indígena, porque ele é interessante. E é interessante em termos de, em termos de mídia, é interessante em termos de recurso até e tudo mais, mas você olhar às vezes na prática do dia a dia, você tem um claro preconceito das questões da presença indígena dentro da universidade. É essa coisa. Eu podia passar daqui falando de N exemplos de situação de preconceito. Por exemplo, foi aprovado no conselho universitário lá, e o idiota aqui foi o voto discordante, de que os indígenas, todo mundo é obrigado a se formar de beca preta. Né? Alguém terminou a graduação aqui? Terminou a graduação. Usou beca na formatura lá? Né? Na licenciatura intercultural lá da UNEMAT, por exemplo, várias turmas se formaram com os vestimentos que quiseram, que queriam. Alguns se formaram com beca e outros usando roupas, por exemplo, o Mantinelli com aquelas roupas enormes dos Mantinelli. E eu queria que se aprovasse no CUNE lá, olha, fica a cargo de qualquer curso de graduação. Esse pessoal da medicina quer se formar de branquinho, se forma de branquinho. O pessoal quer se formar de branquinho, tudo bem. Agora, imagine que você tenha culturas diferentes e essas culturas, né, queiram se vestir de maneira diferente. Não, foi voto vencido, obviamente, só para dar um exemplo de coisas assim, tá? Mas eu acho uma luta, não é uma luta só de uma pessoa, mas acho que de uma sociedade, para a gente conviver com a diversidade. Bom, é isso. Obrigada aos dois. A gente, pelas falas e pelas intervenções, a gente vê que a gente tem um longo caminho ainda para descolonizar esses espaços
onde a gente atua, nas instituições e para descolonizar a sociedade mesmo. A gente ainda está num processo de colonização contínua. Pode? Só como informação, essa gramática aqui pedagógica, eu passei o arquivo para o Vilmar. Está liberado para qualquer pessoa, é de acesso público e tudo mais, já até autorizado pelo pessoal lá. Então, Fernando, está o arquivo em PDF para as pessoas, né? Não é a versão ainda final, mas já é. A gente está correndo atrás de dinheiro. Alguém tem dinheiro aí para impressão? 4 a 6 mil exemplares, tá? Que a gente está precisando. Tá bem? Adote uma gramática. Obrigado. Obrigada e a gente encerra a mesa agora.